A análise de campanhas com certeza está entre os top assuntos que mais geram dúvidas, principalmente gestores de tráfego iniciantes, e abre margem também para muita discussão. O que é certo, o que é errado, qual que é a métrica que eu observo, enfim, né? A gente vê um monte de questionamento e um monte de discussão a respeito desse tema. Então, a minha missão hoje aqui é trazer um pouco mais de clareza para você, da forma como eu gosto de olhar para esse tipo de situação, para que você tire alguns insights e possa clarificar muito mais a forma de você analisar suas campanhas, para que você possa até mesmo, depois desse vídeo, ter um processo, um padrão um pouco melhor definido aí, para que você, toda vez que você for analisar suas campanhas, você tenha mais facilidade nesse processo como um todo, tá? Então já chega aqui dando seu like, também se inscreve no canal e ativa aí as notificações, porque toda semana a gente está trazendo conteúdos novos aqui para ajudar profissionais como você. A gente vai passar por uma breve contextualização teórica aqui, depois vamos simular algumas situações aqui utilizando o GTDash, que é a ferramenta ideal para você fazer qualquer tipo de análise de gestão de tráfego, tá? Se você ainda não conhece o GTDash, o link está aqui na descrição para você conhecer e entender os benefícios dessa ferramenta para a sua operação, tá bom? Vamos lá. Se tratando de campanhas, né? Eu sempre gosto de olhar para a jornada, para o processo que ocorre até a conclusão, vamos dizer assim, ou até o atingimento daquela meta, daquele tipo de campanha que eu vou analisar. Então, vamos lá. Se a gente for simular, por exemplo, uma campanha de mensagem aqui, deixa eu colocar aqui, ó. A gente vai precisar desenhar um pequeno processo aqui que ele vai passar por algumas etapas. E já isso aqui tudo vai fazer sentido, você vai entender o porquê que eu estou fazendo essa dinâmica aqui com você, tá? Deixa eu só alinhar algumas coisinhas aqui para a gente fazer uma breve simulação. Então imagina o seguinte, aqui eu tenho essa linha que ela vai representar um pequeno processo que vai passar por várias etapas, onde o ponto final aqui é o resultado que a gente está procurando alcançar. Então, se a gente for simular, por exemplo, uma situação de campanhas de mensagens, e aqui é importante que você faça o seguinte: pegue esse conteúdo que eu estou simulando como campanha de mensagem e entenda o conceito, o padrão por trás disso tudo que a gente vai falar aqui, para que você possa aplicar isso em outras situações, tá? Mas, se você sentir necessidade, Samuel, faz um vídeo específico para esse tipo de campanha ou para tal situação, deixa aqui nos comentários que daí a gente vai produzir esse conteúdo aí para te ajudar também, tá bom? Então imagina que aqui o ponto final, né, a nossa meta aqui, ela seja converter mensagens, tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de analisar quais são as etapas que a gente tem até que esse evento, né, essa conversão, ela aconteça. Então imagina comigo, o cidadão, ele está lá navegando na rede social, tá? Ele está navegando na rede social, vamos colocar aqui no Instagram, só para a gente ter um exemplo. Então, a pessoa está navegando lá no Instagram, quando de repente ela se depara com o anúncio. Então, ela se deparar com o anúncio, ela visualizar aquele anúncio, seja um anúncio de imagem, de vídeo, enfim, é o que a gente chama de impressão, certo? Então, aqui ocorreu uma impressão do nosso anúncio. Esse é o primeiro step, essa é o primeiro passo aqui dentro dessa nossa jornada, tá? Estou fazendo uns desenhos aqui para que fique um pouco mais claro para você a forma como que eu gosto de olhar para analisar campanhas, tá? Então a gente precisa contextualizar isso aqui para lá no final tudo fazer sentido. Depois que a pessoa viu aquele vídeo, ela vai enviar a mensagem, certo? Não. Existe alguma coisa que ela vai precisar fazer antes de enviar aquela mensagem. Que é o quê? Ela recebeu aquele vídeo, ela recebeu aquela imagem, né? O anúncio em si. Ela vai tomar uma decisão a partir daquele momento. E o próximo passo antes dela enviar essa mensagem aqui é justamente ela clicar nesse anúncio, tá? Então aqui nós teremos o nosso clique como um segundo step. Já isso aqui vai fazer muito sentido, fica aí. E presta bastante atenção porque isso aqui vai clarificar para você como você pode analisar qualquer tipo de campanha de um jeito muito mais simples
e muito mais assertivo. Depois que a pessoa clicou, né, então imagina que você está mandando ela direto pro Messenger, pro direct do Instagram ou pro WhatsApp. Ela vai ter, então, a opção, né, abre aquele chat ali, ela ainda não enviou a mensagem, mas ela vai ter essa opção, então, de enviar essa mensagem. E aí a gente chegou, então, aqui naquela que a gente chamou de meta, tá? Ela vai enviar a mensagem para aquele canal que você está divulgando. Imagina que fosse lead, né? Você está captando lead. A jornada ela vai mudar um pouquinho. Então, lead, a pessoa recebeu a impressão do anúncio, ela vai clicar, só que daí depois que ela clicar, ela vai visualizar a página, depois ela vai preencher o formulário e depois ela vai enviar aquele formulário, tá? Então, existem alguns steps um pouquinho diferentes aí, mas o processo como um todo é muito importante que você tenha essa clareza, onde que começa e onde que ele finaliza ali de fato, de acordo com cada objetivo de campanha. Por que é importante a gente ter clareza sobre isso aqui, tá? Porque no meio desse processo como um todo, existe uma coisa que a gente chama como indicador, tá? A gente chama de indicador. O que são os indicadores, tá? Dependendo de cada caso aqui, eles vão mudar o nome, mas eles sempre serão o tipo, né, do tipo indicador. Então, por exemplo, de clique para mensagem, eu posso ter aqui a taxa de conversão das pessoas que clicam até as pessoas que estão enviando mensagem, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui vou duplicar desse aqui que fica mais fácil. Então, aqui eu terei uma taxa de conversão, certo? Vai acompanhando aí. Eu gosto de colocar taxa de conversão assim, ó. Então, de clique para mensagem eu tenho uma taxa de conversão e aqui eu também tenho, certo? Aqui eu também tenho um indicador entre o momento em que a pessoa recebeu o anúncio, que ela recebeu a impressão daquele anúncio e ela resolveu clicar. E normalmente isso aqui a gente chama de taxa de clique, né? Ou CTR, tá? Como a gente gosta de chamar no tráfego pago. Impressão, então, até o clique a gente tem o CTR, vou até colocar aqui para representar que ele é também uma taxa, e de clique para mensagem a gente tem uma taxa de conversão daquelas mensagens. Por que eu estou trazendo todo esse contexto aqui para você? 99% dos casos que vão ajudar você a tomar a decisão de otimizar suas campanhas e para que fique mais claro onde você tem que mexer de fato para otimizar suas campanhas, você vai justamente observar isso aqui, ó. Tá? Você vai observar isso aqui. Deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui. Vamos fazer um quadradinho assim, tá? Ou seja, quando você não tem clareza sobre isso aqui, normalmente você fica olhando as métricas, né? Então, o que são as métricas? É aquela informação que traz a quantidade de eventos que aconteceu durante cada um desses steps aqui. Ou seja, número de impressões, número de cliques e número de mensagens. Isso aqui é importante para você acompanhar, para você entender caso você esteja buscando metas, né? Então, por exemplo, eu estou buscando uma meta de mensagens diária, eu estou buscando uma meta de mensagens semanais, uma meta de mensagens mensais, tá? Se for esse o caso, então você consegue olhar, ou até mesmo para fazer comparações, né? Por exemplo, eu tô com X mensagens essa semana, deixa eu comparar com a semana anterior. Eu tô com X cliques essa semana, deixa eu comparar. Ou até mesmo entre criativos, por exemplo, né? Então, poxa, o meu criativo X, ele tá com um tanto de cliques e o meu criativo Y tá com outro tanto de cliques. Isso aqui vai servir para esse tipo de análise. Agora, para você tomar a decisão de que se você precisa otimizar alguma coisa, né? Relacionado a criativo ou relacionado ao montante, né? Vamos supor que você está analisando uma campanha como um todo, você quer saber se a média daquela campanha, né, da taxa de cliques daquela campanha está boa ou não. Você vai precisar olhar para o CTR, da mesma forma que se você quiser entender se as pessoas que clicam no seu anúncio estão de fato enviando as mensagens ou estão parando justamente naquela fase ali, você vai precisar olhar para a taxa de conversão, tá? Então, pega esse conteúdo aqui e agora transporta, por exemplo, para uma captação de lead, como eu falei antes, ou para um processo de vendas, onde você tem cada um dos steps aqui bem claros, né, bem clarificados aí, você entende exatamente o que acontece e
sabendo que o final, então, por exemplo, seria converter uma venda. O que vai acontecer? Você vai olhar lá para cada um desses steps, né, que compõem esse processo como um todo, e entre cada um você vai precisar observar o percentual de conversão, né, de avanço de pessoas que estão avançando nesse processo. Porque a partir do momento que você identifica, imagina que nessa situação, né, vamos voltar aqui para a nossa situação. Imagina que por algum motivo a gente identifica que estão acontecendo cliques, né, suficientes ou que estão dentro da média ou que está um resultado bom. Como que a gente vai saber? Através do CTR. Mas a nossa taxa de conversão de mensagens ela acaba ficando muito baixa, né? Ou seja, muitas pessoas clicando e uma pequena parcela dessas pessoas enviando mensagem. Aqui já abre um alerta para a gente entender se a gente está com problema eventualmente de software, de lentidão de carregamento aí do destino que a gente está mandando, ou se a gente está comunicando alguma coisa no anúncio, né? A pessoa clicou, sei lá, pela emoção, ou clicou no meio do anúncio antes de pegar a informação por completo. Então você já consegue olhar lá para o criativo, por exemplo, se for um criativo em vídeo, né? E observar se você não está demorando demais para colocar a conclusão, o raciocínio daquele criativo, para que a pessoa que clica ela tenha total ciência de que ela vai enviar uma mensagem já sabendo o que ela vai buscar, o que ela vai encontrar lá no destino. Então tudo isso aqui, ele serve, né? Esse processo serve para que você tenha clareza e que você possa também ter essa mentalidade de, na hora de otimizar o seu processo, né? O processo como um todo, vamos tirar o zoom aqui, ó. O seu processo como um todo, você possa observar, vamos colocar aqui, ó, observar os indicadores. Eles vou colocar aqui, ó, eles vão ajudar você a tomar as decisões, tá? É isso que acontece, tá? É isso que acontece. Você precisa olhar, essa cor aqui tá ruim, né? Vou colocar um azulzinho aqui, não melhorou muito, mas vai ficar um pouquinho melhor. Aqui, tá bom? Então, métricas servem ali como um apoio para você fazer um acompanhamento, até mesmo um comparativo, mas os percentuais em cada um dos steps aqui, em cada uma das fases desse processo seu, de acordo com o objetivo da sua campanha, é o que realmente vai ajudar você a tomar decisão ou a identificar se você precisa fazer melhorias entre cada uma dessas fases, tá? Muitas impressões, poucos cliques, talvez o público que você está atingindo não está muito bom, ou talvez você não está comunicando aquilo que precisa para a pessoa de fato tomar uma ação, tá? Poucas conversões aqui, pode ser tanto essa parte de demorar muito para entregar o recado em casos de criativos de vídeo, entregar o recado que eu digo, né, deixar claro para a pessoa o que ela vai encontrar ou o que ela precisa fazer, né, após clicar. Ou também pode ser alguma coisa relacionada à tecnologia, tá? Carregamento muito lento, dependendo do destino que você está mandando, né? Enfim, próprio bug, por exemplo, de plataforma pode acontecer. Então, vai de você olhar para esses indicadores e poder investigar as possíveis causas. Tá fazendo sentido isso para você? Deixa aqui nos comentários se até esse momento aqui eu já consegui atingir o objetivo desse vídeo, que é clarificar para você como que funciona esse processo de análise. Então eu sempre gosto de ter essa clareza, tá, do processo de acordo com cada objetivo de campanha. Então aqui a gente representou por mensagem, mas você consegue facilmente adaptar isso aqui para qualquer outro tipo, para qualquer outro objetivo, né, de campanha, sabendo que de um objetivo para o outro vai mudar ali. Você vai ter, em alguns você vai ter poucas fases, como é o caso aqui desse exemplo, em outros você vai ter algumas fases a mais aqui até a pessoa chegar lá naquilo que você quer que ela faça de fato, tá? Como atingimento da meta, vamos colocar assim. Bom, vindo aqui agora para o GT Dash, o que a gente pode observar? A gente obviamente constrói, né, desenvolveu aqui uma estrutura que facilita todo esse processo aqui para você. Então deixa eu só puxar aqui, ó, um período um pouquinho maior, tá? E aqui você já vai entendendo como que funciona a dinâmica aqui do GT Dash, que a gente vai olhar um período mensal aqui completo, tá? Então ele vai carregar aqui pra gente, obviamente eu não vou conseguir demonstrar tudo que essa ferramenta oferece aí para você, mas você pode conferir no vídeo completo que a gente tem aqui no link da descrição. Partindo daquele princípio que a gente acabou de desenhar aqui no nosso quadro, tá? A gente vai começar a observar algumas métricas e alguns indicadores que são muito importantes aqui. Então, por exemplo,
eu posso já, de cara, né, ele já vem, né, o GTDash já vem padronizado aqui para me dar o quantitativo aqui das mensagens, tá, que a gente entende como resultado. Por que tem resultado aqui, né? Porque esse resultado, uma das coisas que a gente trouxe para o mercado foi a possibilidade de você conectar múltiplas contas aqui nesse único dashboard e conseguir fazer a alternância, né, de uma conta para outra e poder analisar todas as suas contas em um único dash, sem precisar duplicar essa estrutura aqui para cada um dos seus clientes, tá? Eu só não vou clicar aqui agora para não exibir ali as contas que estão conectadas aqui, mas você clica aqui e você consegue trocar, né? Alternar entre uma conta e outra. Por que eu estou explicando isso, tá? Porque essa estrutura que ela vem padronizada e tendo, né, o entendimento de que ele vai atender todas as contas que você gerencia, pode ser que um cliente você esteja trabalhando captação por mensagem, outro cliente você esteja trabalhando, por exemplo, captação por lead, então facilmente você usa esse recurso dinâmico que nós deixamos aqui para fazer a troca dessa informação. Então, por isso que chama resultado e não chama mensagem especificamente ou lead especificamente, mas ele aparece aqui embaixo, tá? Uma vez que eu tenho, então, a métrica que está me dando aqui, né, tanto a parte do investimento quanto também do resultado, eu vou precisar olhar agora para um dos pequenos indicadores, que até eu não falei dele aqui, né? Não falei dele aqui, mas ele entra também, tá? Aqui, né, nessa fase, a gente poderia colocar aqui, ó, vamos até abrir um parênteses aqui, porque eu tinha pensado de falar isso e acabei esquecendo, então vamos voltar aqui agora. Que é o seguinte, um dos indicadores que a gente poderia complementar aqui seria justamente esse custo por mensagem, tá? Isso aqui também é um indicador, então vamos colocar aqui, ó, custo por mensagem. Isso aqui ajuda você a tomar decisão também. Por quê? Porque se você já fez, né, o seu papel, o seu dever de casa, como a gente fala, de mapear qual que é o máximo que você pode pagar por cada uma das mensagens, né, na média, você vai colocar essa informação aqui, ó, tá? Esse custo por mensagem, ele será também um indicador, tá bom? Então ele vai te ajudar, é óbvio que daí a mensagem tem que acontecer e você vai utilizar aqui a informação de investimento para poder chegar então nesse cálculo, né? Quanto que eu investi, quantas mensagens foram geradas, então traz a média desse custo. Fechando esse parênteses, a gente já deixou essa estrutura pronta aqui para você como um dos indicadores, mas também a gente tem vários indicadores de acordo com o que a gente tem aqui no resultado, tá bom? Então eu posso ver custo por page view, custo por lead, por adição ao carrinho, checkout, compra, enfim. Então eu vou correlacionando isso de acordo com a conta que eu selecionei ali e de acordo com o objetivo de campanha que o meu cliente está trabalhando. Se na mesma conta você tiver vários tipos de campanha, então tem campanha de mensagem, campanha de lead, campanha de compra, enfim, você pode filtrar por campanha através desse filtro aqui, tá? Você pode inclusive escrever aqui, imagina que você usa uma nomenclatura, toda campanha de mensagem você usa lá, escreve mensagem ou escreve, enfim, né, alguma sigla ali que faz você identificar. Você pode vir aqui, digitar ela e vai selecionar somente aquelas campanhas, ele vai filtrar somente as campanhas relacionadas, tá? Aqui a gente está dando um exemplo, por isso que o investimento está o total da conta, das contas que estão conectadas aqui, enfim, né? Tá trazendo um apanhado geral aqui. Uma vez que você entendeu isso, olha só como que a gente tem aqui claramente, né? Nós podemos entender esse processo olhando para aquilo que é principal, que é o resultado que eu estou buscando, o quanto está me custando esse resultado. E lembra que a gente falou aqui sobre a taxa de conversão das mensagens, ó, que é um dos indicadores cruciais que a gente tem aqui, então ele já vem preparado aqui. Mas ele está aqui no nosso bloco de retorno, né? E o bloco de retorno, ele pode ser tanto a taxa de conversão no caso de mensagens, como também a receita que foi gerada em campanhas de vendas, ele pode ser também o ticket médio, ele pode ser também o ROAS, ou ele pode ser a taxa de conversão de leads, tá? Vamos puxar aqui a taxa de conversão de leads e a gente já consegue começar a entender esses indicadores e também aqui o nosso resultado para ver se está fazendo sentido. Obviamente que aqui eu estou com dados que não estão muito segmentados para que a gente consiga entender de fato, filtrando aí por campanha certinho, tá? Porque eu quero ser um pouco mais rápido e objetivo aqui. Ok, aqui então a gente tem aquilo que é principal, então ele já está logo ali em cima, tá? E a gente pode utilizar métricas complementares aqui, como por exemplo, para entender a quantidade de impressões e a quantidade de cliques, se a gente quiser. Então a gente tem as impressões aqui, temos os cliques aqui,
E também temos indicadores complementares, como por exemplo, o custo por cada clique, o quanto que a gente está pagando por cada 1000 impressões. Olha aqui a taxa de cliques, ó, o CTR. Então imagina que se você filtrar isso aqui por uma campanha específica, esse CTR, esse resultado, esse custo por lead, essa taxa de conversão, ela será somente daquela campanha, tá? Somente daquela campanha que você filtrou aqui, tá bom? Se a campanha estiver aparecendo aqui facilmente também, você consegue clicar aqui e fazer o filtro, tá? Eu não vou fazer esse filtro aqui porque eu não sei qual campanha aqui que vai trazer a informação de lead ou de mensagem, enfim, então pode ser que a gente demore um pouquinho aqui para encontrar. Bom, além disso, você tem outras coisas que seriam complementares aqui que a gente acabou não abordando, tá? Nesse momento de análise. Como, por exemplo, analisar a frequência. Aqui a gente tem outras métricas que você consegue trocar também. Tem hook rate, no caso, né, de hook e hold rate também. No caso de anúncios em vídeo, tem aqui engajamentos, comentários, salvamentos de posts. Além de você poder também visualizar aqui o ranking de melhores criativos, tá? Os melhores anúncios aí que estão gerando o resultado que você está buscando. Todo o restante aqui a gente tem muita funcionalidade ainda que você pode utilizar para maximizar a assertividade dessa análise que você vai fazer, mas eu não vou abordar nesse vídeo, porque esse vídeo aqui não é um demonstrativo do GTDash, tá? O link está aqui na descrição para você conhecer depois, a gente demonstra ele um pouco melhor lá. O que eu quero que você entenda? Esse tipo de visualização que eu estou mostrando aqui para você, e olha que eu nem falei do gráfico temporal ainda, você não encontra lá no gerenciador de anúncios. Então é indispensável que você tenha uma ferramenta que facilita o processo para que você consiga aplicar isso aqui, ó, na prática, tá? Na prática aqui para poder fazer as suas análises. Então nós já vimos que a gente encontra as nossas métricas, encontramos os nossos indicadores, inclusive os custos. Aqui a gente exemplificou por mensagem lá, deixa eu até desfazer esse filtro aqui, né, para não ficar confuso. Então vamos fazer assim, ó. Aqui agora a gente tem informações sobre as mensagens. Só que além disso, olha só que interessante, a gente está olhando para um período, né, mensal aqui e estamos olhando para as médias, ou seja, a média de custo por mensagem, a média da taxa de conversão de mensagem. E isso, para a gente fazer uma análise geral e saber se a gente está se mantendo, né, no custo ideal que a gente está disposto a pagar por mensagem, na nossa taxa de conversão ideal, enfim, ele serve para a gente ter essa visualização mais rápida. Agora, esse gráfico que a gente deixou aqui, que é uma visão temporal, ou seja, é a oscilação do que está acontecendo ao longo do tempo, ele é um dos gráficos mais poderosos que você tem, é um recurso que ele é indispensável para você entender situações como, por exemplo, dias ou momentos daquela janela de análise que você está fazendo na sua campanha em que você eventualmente ficou muito abaixo, né, do custo ou que você ultrapassou demais, né? Então você consegue inclusive ver, de acordo com o período, no caso, né, se o seu resultado ele vem decaindo ou ele vem crescendo, tá? De acordo com a métrica ou o indicador que você vai analisar aqui. Por exemplo, se a gente vai tomar decisão baseado no nosso custo por mensagem, que se tratando de mensagem normalmente é o indicador que faz a gente escalar um criativo ou parar um criativo, né? Ou até mesmo uma estratégia de abordagem no geral, assim, da campanha toda, o que a gente poderia fazer aqui, tá? Ele vem com esses quatro métricas aqui, esses 4 campos setados no caso, tá? Mas você pode utilizar qualquer uma dessas métricas aqui ou até mesmo pode modificar essa estrutura aqui, né? E colocar outras informações que você considere mais relevante. A gente entrega essa estrutura já pronta para você dessa forma. Então olha o que ele está trazendo. Ele está trazendo investimento, ele está trazendo as mensagens, o custo por mensagem e a taxa de conversão da mensagem, que é justamente o que a gente tem aqui em cima, tá? Os 4. Mas a gente poderia focar, por exemplo, no custo por mensagem. Então eu vou desligar o investimento, as mensagens e a taxa de conversão. E a gente vai deixar somente uma linha para deixar esse gráfico mais limpo, mais claro aqui, de acordo com aquilo que vai nos ajudar a tomar decisão de fato, tá? Então olha só, a gente já consegue entender a oscilação. Então a gente está entendendo que o nosso custo por mensagens ele está oscilando bastante, aqui ele se mantém um pouquinho mais. Aqui ele já ultrapassou demais, então foi no dia 10/5 aqui no caso, tá? Depois ele já deu uma diminuída, óbvio que esses números aqui eles não são reais, né? Eles não estão filtrados somente por campanha de mensagem, por isso que está dessa forma, mas você consegue entender a lógica aqui. Você tem uma linha que está mostrando para você a oscilação. Imagina que essa linha tivesse, por exemplo, aqui, ó, crescendo nos últimos 5, nos últimos 7 dias. Na média, isso aqui iria impactar pouquíssimo, tá? Agora, quando você tem essa visão temporal, essa oscilação do que está acontecendo,
você já consegue entender. Como é o caso aqui, ó. Imagina que esses números aqui fizessem algum sentido, tá? O que a gente teria de informação? Que os nossos resultados oscilaram, eles estavam muito altos, mas do dia 18/5 para frente, ó, ele manteve aqui uma consistência um pouco mais baixa, oscilou um pouquinho para cima, o que é normal, mas ele está se mantendo aí dentro de uma média bem mais baixa do que do dia 18 para trás. A partir desse momento, obviamente que você já está fazendo, né, a gestão das campanhas, já está em contato com o cliente, já está participando das estratégias, você vai conseguir entender se foi otimizado alguma coisa na campanha nesse período, se houve algum evento sazonal ou se houve algum evento do mercado, né, que esse seu cliente, no caso, atua, tá? O cliente que você gerencia as campanhas, se vocês aplicaram uma estratégia nova. Então, assim, ele traz resposta para muita coisa para você investigar e a partir daí você poder potencializar muito mais esses resultados. Eu mostrei aqui para você simplesmente alguns dos recursos que você pode utilizar do GTDash para conseguir ter esse processo de análise muito mais facilitado, né? Além de, obviamente, clarificar para você essa questão de processos, que é muito importante que você entenda e você domine, tá? Toda vez de você analisar suas campanhas. Obviamente que aqui a gente tem toda uma estrutura ainda para Google Ads, né? Para os seus clientes de Google Ads. Nós temos o DRE aqui, que ele vai trazendo mês a mês aqui os resultados, né, que você vai gerando para o seu cliente, já comparando isso com o ano anterior, enfim. Tudo isso aqui de forma 100% automática. Você pode contar com essa ferramenta aqui para te auxiliar nesse processo, tá? Então esse DRE aqui foi... DRE, né, é a forma que a gente apelidou aqui, porque ele parece muito a forma que a gente, normalmente, o pessoal do financeiro, né, faz o tipo de análise aí de DRE e tudo mais. Então a gente apelidou essa página aqui de DRE do tráfego, tá? Então ela traz aqui para você várias informações, além de também essa planilha aqui que ajuda você a projetar e distribuir o orçamento aí de tráfego para os seus clientes. Voltando aqui, né, para nossa página do Meta Ads, eu acredito que você conseguiu compreender o seguinte: mesmo você entendendo esse processo e você buscando fazer esse tipo de análise lá no gerenciador de anúncios, você não tem essa clareza. Lá no gerenciador de anúncios, você não tem, por exemplo, essa visualização temporal que te ajuda a entender como que está a oscilação dos seus resultados. Você não tem tudo em uma única tela, você tem que ficar alternando de aba em aba e a partir daí, então, muitas vezes anotar ou planilhar informações para você conseguir chegar ali nos resultados, né, ou nos indicadores que você precisa para analisar. Já aqui no GTDash você já tem essa estrutura 100% configurada, simplesmente conectar suas contas de anúncios aqui, né, as contas de anúncios dos seus clientes e utilizar a ferramenta na sua operação. Dá uma conferida aqui embaixo no link para você conhecer o GTDash, para você fazer a sua aquisição e para você implementar na sua operação. Eu tenho certeza que vai revolucionar a forma como você analisa as suas campanhas. E dito isso, então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tornar mais claro o processo para você analisar qualquer tipo de campanha, seja campanha de mensagem, de lead, de compras, enfim. Se ficou alguma dúvida, fica à vontade para deixar aqui nos comentários e também deixa sugestões aqui de novos conteúdos, tá? Inclusive, se você quiser que a gente faça um vídeo de análise específica, por exemplo, para campanha de compra, para campanha de lead, para qualquer outro tipo de campanha, a gente vai trazer também inclusive a contextualização aqui de outros processos, né, de análise de acordo com o objetivo de campanha. Eu vou ficando por aqui, em seguida vai aparecer aqui 2 sugestões de vídeo para você aqui do nosso canal. Eu recomendo que você assista, que você consuma outros vídeos que a gente tem aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar você demais. Por enquanto, muito obrigado, fica com Deus e eu vejo você no próximo vídeo.